beleza. Então tá, então a pedidos, né, na aula passada, eu comentei sobre né, falando aqui um pouco da nossa história, eu comentei sobre os axiomas de Euclides, né, e lá no meio dos axiomas, eu falei de que uma das proposições, né, um dos axiomas de Euclides era que a parte, já estamos aqui, né, Euclides aqui, ó, tá? Em torno de 300 a.C., de que a parte ela é menor do que o todo, tá? Então isso é uma coisa que é contestável, tá bom? No seguinte sentido, que quando a gente fala menor, a gente se refere a alguma espécie de medida, né? Para comparar tamanho ou quantidade, né? Ou medida atribuída de comprimento, área, volume, ou então de quantidade, né? De conjuntos. Então, em todos esses termos, essa afirmação esse axioma de Euclides, essa afirmação é falsa, tá? Então, eu vou começar aqui com vocês, tá? E aí eu vou pegar aqui o nosso quadrinho aqui, tá? A considerar o seguinte aspecto, gente. O primeiro aspecto que eu digo que a parte não é igual ao todo é no sentido de quantidade, tá? Então, se tratando de quantidades finitas, isso sim, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um conjunto com 3 elementos, tá? Se eu tiro um elemento, o conjunto diminui na quantidade, tá bom? Né? Então, aqui um conjunto X, aqui tem um elemento que eu vou chamar aqui A, escala de B, escala de C. Então, se eu pego e elimino um elemento de X, eu pego X menos A, então, de fato, esse conjunto ele tem menos elementos, né? A cardinalidade desse conjunto aqui é menor do que a cardinalidade de X. Beleza? Então, só que isso não é verdade em geral, tá? Por exemplo, o conjunto dos números naturais, que é um conjunto infinito, inclusive isso é a definição de infinito, tá? Se a gente tira um elemento, pega os naturais, e aqui eu estou considerando os naturais a partir do 1, tá? 1, 2, 3, 4, 5, não estou considerando o 0. Então, se eu tiro um elemento dos naturais, esses dois conjuntos, né? Isso aqui é um subconjunto desse, é uma parte desse, né? Esse conjunto tem tantos elementos quanto esse aqui. Tá? E o que significa ter tantos elementos quanto? Então, essa coisa em matemática de ter tantos elementos quanto é o que a gente chama de equipotência. Tá? Então, a gente diz que um conjunto A ele tem tantos elementos quanto um conjunto B, se é possível estabelecer uma função f de A para B, uma f, que seja bijetora. Tá? Então, se existe uma função, né, se você estabelece uma bijeção entre dois conjuntos, porque a bijeção ela faz isso, assim, né, ela emparelha, é tipo um zíper, né, ela coloca lado a lado os elementos, né, pega os elementos de A, do conjunto A, né, e coloca um a um, né, inclusive antigamente uma função bijetora, ela era denotada assim, 1-1, para indicar que a função era bijetora. Eles não escreviam assim bijetora, colocavam 1-1, assim, tá, embaixo, para indicar que cada elemento de A está associado a um único elemento de B e vice-versa. Tá? Isso é a bijeção. Tá? E mesmo, né, com uma infinidade de elementos. Né? Então, bijeção equipara os conjuntos. Tá? Inclusive, a gente usa a notação assim, de que eles são equipotentes, tá? Para indicar, né? A gente não diz que são iguais, né? A gente usa, né, dois tracinhos, dois símbolozinhos. Esse símbolo aí, né, para indicar que eles... Então, isso quer dizer que existe uma bijeção entre A e B, entre esses dois conjuntos. Tá bom? E aí, o que acontece, gente? Eu vou dar um exemplo clássico para vocês. Por exemplo, olha só, os números pares, tá? Então, eu vou pegar os naturais, conjunto dos números naturais, e eu vou denotar por 2n, tá? Essa notação aqui, porque é o conjunto dos números pares, tá? Dos números pares. Tá bom? Então, tem uma bijeção entre esses dois conjuntos aí. A gente consegue estabelecer, e observe, gente, que os números pares, né?
esse conjunto dos números pares, que são os múltiplos de 2, né? Isso aqui é um subconjunto dos naturais que é diferente, tá? Ou seja, uma parte própria dele que a gente fala. Tá? Só que, e a gente tirou uma infinidade, inclusive, né? A gente pegou os naturais, tiramos os ímpares, né? E aí sobrou os números pares. Tá? Então, a gente tirou uma infinidade de elementos naturais, e mesmo assim, esse conjunto tem tantos elementos quanto os naturais, eles são equipotentes, porque a gente consegue estabelecer uma bijeção entre esses dois conjuntos. E que bijeção é essa? É a função que pega o número natural n e associa ao dobro dele, ó, 2n. Tá? Essa função aqui é uma bijeção. Tá bom? E por que ela é uma bijeção? É simples, tá? Porque o que acontece? Ó, um número n, tá? Se ele for diferente de um número m, né? Então, dois números naturais distintos, eles têm o dobro distintos também. Então, o dobro desse número aqui, ó, o 2n, não, né, esses dois números não podem ter o mesmo dobro. Tá? Então, eles têm, né, é diferente de 2n. Beleza? Ou seja, essa função ela é injetora. Né? Ela não faz isso aqui. Ó, né? Pega dois números distintos, né, e associa, né, ao mesmo dobro. Tá? Então, números distintos têm o dobro distinto. Então, não tem 2 indo para 1. Tá bom? Então, essa função, ela é... Isso aqui, né, no fundo, eu estou dizendo que ela é injetora. Né? Injetora. Tá bom? Ela é injetora. Bem, então, essa função injeta os naturais dentro desse conjunto aí. Ó. Será que ela é sobrejetora? Né? Então, uma função ela é sobrejetora quando todo elemento daqui, ó, né, todo elemento daqui desse conjunto é imagem de algum elemento daqui por essa função. E, de fato, né, gente, todo número par é o dobro de alguém. Tá? Então, se você pega um número par qualquer desse conjunto, um número par qualquer, sei lá, você pega lá o 17. Né? O 17 é o quê? Ele está na imagem dessa função. Ele é a imagem do 17 já, o 14. Tá? O 14, ele está na imagem dessa função, né, que é um número par, ele é a imagem do 7, tá? Porque ele é o dobro de 7. Então, todo número par que você pega é o dobro de alguém. E esse alguém aqui, ó, é o elemento do domínio, é o número natural, do qual esse número par vai ser imagem por essa função. E aí, essa função é sobrejetora. Então, sendo ela injetora e sobrejetora, isso aqui é uma bijeção, trata-se de uma bijeção. E o que foi que a gente acabou de estabelecer? A gente estabeleceu o seguinte, aqui, no lugar desse A, se a gente coloca os naturais é equipotente ao conjunto dos números pares, né, que eu estou denotando assim, ó, com 2n. Tá bom? Então, há tanto números pares quanto números naturais. Tá? E aí, o que acontece? A gente tem que... Essa parte, ela é igual ao todo, inclusive. Tá bom? Beleza? Então, é nesse sentido aí que eu estava dizendo lá que... e tem vários exemplos, tá, gente, que vocês podem estar estabelecendo. Por exemplo, e aí eu deixo como um desafio para vocês, ó, provar que há tanto números naturais quanto números inteiros, por exemplo. Tá bom? Então, existe uma bijeção. Você consegue construir uma bijeção dos naturais para os números inteiros. Tá? E, na verdade, ó, há tanto números naturais quanto números racionais, se vocês quiserem. Tá? E há tanto números naturais quanto quanto pares de números naturais, que é n cartesiano n. E, na verdade, você pode até colocar uma quantidade finita aqui, ó, de números naturais. Tá? Então, há tantos números naturais quanto qualquer... Né, se você fixa, né, é a mesma quantidade de vetores com k coordenadas, por exemplo, né, de números naturais. Então, inclusive, isso que levou Cantor a definir o infinito. Né, um conjunto ele é dito infinito, então é a definição de infinito, né, de Cantor, tá? George Cantor, que é o seguinte, um conjunto X, né, é infinito, tá? Se x é equipotente a y, né, para algum y, tá? Para algum y contido em x e diferente de x, tá? Ou seja,
Um conjunto ele é infinito quando ele é equipotente a uma parte própria dele, ou seja, quando uma parte é igual ao todo, né? Ele tem um subconjunto dele, diferente dele, tá? Do qual ele faz bijeção com esse subconjunto. Tá? Então isso aí é a definição de infinito de Cantor, né? Que inclusive é a definição geral de infinito para a gente. Tá? Então é isso, gente. É isso que eu quero dizer do ponto de vista que a parte, né, ela pode ser igual ao todo. Tá? Uma outra coisa do ponto de vista... Bem, só para encerrar aqui, ó, ainda tem outro exemplo interessante, é que há tantos pontos num segmento de reta, um segmento aberto, tá? Quanto na reta toda, tá? Numa reta toda. Tá? Então a gente consegue estabelecer uma bijeção, tá? entre um segmento de reta e a reta toda, tá bom? E essa construção ela é bem bonitinha, tá? E aí eu deixo até... É uma construção geométrica, né? E aí cabe bem, né, falar disso no curso de geometria. Simplesmente é o seguinte, ó, uma primeira prova é o seguinte: se você pega segmentos, um segmento aqui, ó, imagina um segmento AB do plano, tá? Um segmento AB aqui, eu pego um ponto A do plano, né? Imagina que o meu papel aqui é um plano AB, tá? E aí esse segmento, eu pego um segmento, eu vou pegar um ponto aqui, ó, um ponto P, tá? E a partir desse P eu vou fazer o PA aqui, ó, aqui o PB. Imagina que aqui é um ponto de luz, é como se fosse um ponto de luz, tá? Que tá, né, vendo luz, e aí tá passando aqui os raios de luz aqui, ó, estão indo embora aqui. E aí, por exemplo, ó, eu vou pegar um segmento, não precisa ser paralelo não, né, de qualquer tamanho aqui, ó. Vou pegar uma linha e um B' aqui, ó. Um B', tá? E aí eu vou olhar para esse outro segmento aqui, ó, a linha B', tá bom? Essa construção aqui, gente, né, essa construção, essas semirretas que partem de P, com origem P, e intersectam o segmento AB, vão intersectar o segmento A', B'. Tá? Inclusive, isso aqui é coisa que a gente tem no nosso curso lá, né, provar isso, que o segmento intersecta, nessa situação, né, uma semirreta com origem aqui que intersecta AB, né, provar que ela tem que intersectar a linha B'. Tá? Então, são coisas que... Inclusive, são coisas que parecem simples, né, mas para fundamentar isso dá uma trabalheira. Inclusive, está nos nossos cursos, na nossa parte de axioma de ordem lá, e tem a ver com axioma de separação também. Tá? Então, enfim. E aí, o que acontece? Esse sistema de semirretas estabelece uma bijeção desse segmento para esse segmento. E vocês podem notar que esse segmento ele pode ser tão grande quanto a gente queira, né? Que isso aqui pode estar crescendo aqui. Ó. E que bijeção é essa? Esse A elevado numa linha, o B elevado no B' e um X qualquer aqui, ó, né? Um elemento X qualquer desse segmento, que esteja entre A e B, vai ser elevado, né? Tomando a semirreta com origem P, passando por X, a esse ponto aqui que eu vou chamar de x'. Tá? Então, essa associação, esse segmento aqui, ó, fica, né, cria-se uma associação de cada ponto do AB está associado a um ponto x' do A', B', tá? E vice-versa. Tá? Então, isso aqui estabelece uma bijeção entre esses dois segmentos. Tá bom? Então, e o que acontece? Um segmento, se esse segmento está contido no maior, a gente pode pegar esse maior, encaixar ele em algum lugar aqui e estabelecer uma bijeção do pequeno para o grande. Tá bom? Então, ou seja, os segmentos, todos os segmentos, no fundo, eles têm a mesma quantidade de elementos, né? Porque você consegue estabelecer uma bijeção entre eles. Tá bom? E tem um mecanismo, né, que agora eu vou estar apresentando para vocês, que a gente estabelece, a gente pega, né, um segmento sem os extremos, tá? A gente tira os extremos dele, né, um segmento, vou pegar um AB aqui, ó, segmento AB, nesse caso aqui eu estou tirando os extremos A e B. A gente consegue estabelecer uma bijeção, uma F bijetora com o segmento e o conjunto dos números reais, que é a reta toda, né, que a gente representa aqui, ó, assim, tá bom? E como é que é essa bijeção? Essa bijeção, ela é bem curiosa. Deixa eu aproveitar essa mesma folha aqui. Que ela é feita assim, ó. É um artifício igual aquele da luz, né? Um artifício geométrico. E aí
Eu deixo para vocês... Ah, tá aparecendo a sombra do outro aqui, deixa eu mudar aqui. Que é o seguinte, ó, a reta real tá aqui, tá? Essa é a reta real. Você pega lá o segmento AB qualquer lá, ó, né? AB, pega um congruente a ele com o mesmo tamanho dele e coloca em pé aqui assim, ó, tá? Eu vou escrever maior aqui, ó, tá? Botar o B aqui, ó, tá bom? Aí você pega esse segmento, né, sem alterar o tamanho dele, e coloca um congruente a ele aqui assim, formando 90 graus. Aqui na origem, por exemplo, a reta está aqui, né, aí você pega a origem dela, o zero aqui, ela está orientada aqui para... Então, já vou tomar a reta orientada, tá? Para a direita, o positivo está para cá. Aí você pega esse segmento e coloca ele aqui, ó. Coloca ele aqui, com o ponto médio dele bem aqui em cima. Então, eu vou chamar esse ponto aqui de... Como não se trata do mesmo segmento, é um outro, né? Com o mesmo comprimento, eu vou chamar esse cara de A', e esse aqui de B'. Tá bom? E aí eu vou estabelecer... Né? Bem, como esses segmentos são côngruos, têm o mesmo comprimento, é fácil estabelecer uma abjeção entre eles, né? Tá? É só você colocar ambos, né? Um outro aqui, ó, outro aqui, né? Esse, né? E faz usando o paralelismo, enfim. Ou fazer aquela estratégia que eu fiz agora há pouco. Aí aqui, gente, né? Então aqui eu vou colocar um zero, tá? Aqui eu vou fazer um quadrado assim, ó. Quadrado aqui assim, pronto, esse quadrado aí, observe que eu tirei esse ponto aqui, ó, tá? E aí a abjeção vai ser o seguinte, ó, agora eu vou estabelecer uma abjeção entre esse segmento aqui, ó, e a reta toda. A primeira é botar um pontinho de luz aqui, ó, tá? Que eu vou chamar um ponto P, tá? Esse ponto P, usando as semirretas que partem de P e intersectam esse segmento de 0 até a linha, vai estabelecer uma abjeção desse segmento aqui, ó, 0 a linha, para os reais positivos, como assim, ó. Tá? Então, né, partindo uma semirreta daqui, a gente pega um x daqui qualquer, ó, e associa a ele esse y aqui, ó. Beleza? Aí observem vocês que todo x de 0 a linha, tá, vai estar associado a um y e vice-versa, a um único y e vice-versa. Então, essa função ela é injetora. Tá? Né? Então, se você pega um x diferente aqui para baixo, né, essa semirreta vai tocar essa semirreta positiva dos reais num ponto diferente. Tá? Se você pega um x' aqui, ó, vai tocar no y' aqui diferente. Então, ela é injetora. Ela é subjetora por quê? Porque qualquer ponto que você pegue aqui, né, na parte positiva dos reais, da reta real, você pode unir com o P, né, olhar a reta que passa por esse ponto e por esse y aqui. Essa reta vai intersectar o 0 a linha num ponto, e esse ponto, né, é o que vai ser o elemento do domínio nosso aqui, que tem por imagem o nosso y dado aqui, que a gente pegaria qualquer. Né? Então, beleza? Então, você consegue fazer o inverso, né? Beleza? Então, aqui a gente estabelece, né, uma abjeção de todos os pontos desse segmento aqui, ó, com os reais positivos, aqui, o y'. Beleza? É como se esses pontos fossem a sombra desses pontos aqui, né, por esse ponto de luz ali. Então, e aí, analogamente, ó, a gente pega um ponto Q aqui, esse ponto Q, coloca um ponto de luz aqui, ó, e faz a abjeção desse segmento com a parte negativa, né? De forma análoga aqui, ó. Tá bom? Né? Mesma coisa aqui, ó. A gente pega um ponto X aqui, ó. Esse aqui é a imagem, né? Então, cada ponto X de 0, B', fica associado a um ponto Y da parte negativa da reta real. Tá? E essa função tem como exibir, tá? Então, eu deixo o desafio para vocês aí, ó, tá? Que é você exibir essa função. Tá? Exibir essa função justamente, ó. Se você pega um x aqui, ó, né? Isso aqui é x, ó, e aí a gente ordena, né? Coloca aqui um eixo, coloca um eixo aqui, ó, ordena para cima, por exemplo, tá bom? Aí você coloca aqui,
Sem perda de generalidade também, gente, a gente pode chamar esse ponto aqui de 1, tá? E esse ponto aqui de menos 1. Então, né, então esse segmento todo aqui, ele teria comprimento 2. Não tem problema, tá? Porque esse segmento ele faz objeção com qualquer outro, né? Usando aquela... esse aqui pode ser pequeno ou grande, não tem problema. Então, como esse segmento... Então, se a gente prova que o segmento de menos 1 a 1, né, do eixo y aqui, ó, faz objeção com a reta toda, a gente prova que qualquer outro segmento faz objeção com a reta toda. Como? Esse faz objeção com a reta toda, que a gente, né, consegue exibir essa função, e esse faz objeção com qualquer outro segmento sem os extremos aqui. Tá bom? E aí, a missão de vocês é descobrir como que esse comprimento é calculado a partir desse comprimento aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou deixar como exercício aí para vocês, ó. Ok? Que é exercício, é o quê? Exibir essa função, tá? Exibir essa função para o intervalo todo, de menos 1 a 1. Então, exiba, né? Eu quero que você exiba a função que ela vai de menos 1 a 1, né? Menos 1 a 1 aberto, né? Nos extremos. Essa f aqui, ó, para os reais, né? Sendo que a f, ela é construída dessa forma aqui, ó. Beleza? Então, certo. E aí, gente, bem, aí tem problemas mais difíceis também. Então, isso aqui a gente acaba provando que o intervalo de menos 1 a 1 aberto, ele tem bijeção com os reais, tá? E aí, problemas mais difíceis seria o seguinte, ó, a gente provar que... Bem, então aqui a gente prova que esse intervalo tem uma bijeção com a reta. Você consegue... Aí, o exercício aqui, ó, é provar que aqui é bijetor, né? E aí eu vou usar até a nossa notação antiga lá, tá? Uma bijeção é 1 a 1, né? Você consegue estabelecer uma função 1 a 1 também aqui, ó, bijetora, tá? De um AB qualquer para o menos 1, aqui A diferente de B, né? Tá bom? Então, qualquer intervalo faz bijeção com o intervalo de 0 a 1. Beleza? Na reta. Então, estabeleçam essa bijeção aqui também. E aí, vocês podem ser bem criativos aqui e estar livres para fazer o que vocês quiserem aí. Tá bom? Bem, mas o que é legal é estabelecer essas bijeções, gente, do ponto de vista bem geométrico mesmo, tá? Não é inventar uma função trigonométrica, alguma coisa, não. Faz uma construção, tá? Geométrica para justificar a criação, né, da função, tá bom? Bem, que mais? Bem, um desafio que eu coloco para vocês, que é uma coisa surpreendente, é que é o seguinte. Então, qualquer intervalo aberto faz bijeção com menos 1, 1, que por sua vez faz bijeção com a reta, que é essa construção. E aí, qualquer intervalo, portanto, né, se você compõe essas duas bijeções, qualquer intervalo AB faz bijeção com a reta R. Tá? Através, né, dessa composição aqui assim, né? Tá? E aí você consegue construir essa bijeção aqui compondo essas duas. Só que tem uma coisa surpreendente, é que a reta real, ela faz bijeção, tá, com o plano todo, com R cartesiano. E se vocês também conseguirem, faz bijeção com R3 também. Ou seja, há tantos pontos na reta, e portanto no intervalo, né, porque tem bijeção daqui para cá, quanto no plano, quanto no espaço no universo todo. Tá? Então, um segmento de reta tem tantos pontos quanto o espaço tridimensional todo. E mais surpreendentemente falando, né, todos esses conjuntos são equipotentes com Rn. Tá? Ou seja, um espaço quadridimensional, dimensão 9, 10, 20, 30, dimensão 1 trilhão, vai ter a mesma quantidade de pontos que o intervalo AB da reta. Tá? Mas aqui já são problemas, né, suplementares aqui, estabelecer essas bijeções aí. Tá? Né? Um passo inicial para estabelecer essas bijeções é provar que há tanto pontos na reta quanto nesse quadradinho aqui, ó, aberto aqui. Tá? Tá? Então,
esse quadrado aqui, né, sem considerar a fronteira, há tanto, quer você passar da dimensão 1 para a dimensão 2. Então, há tantos pontos no intervalo 0, 1, tá? Quanto nesse quadrado todo aqui, ó, né, desconsiderando aqui a borda dele, tá bom? Esse seria o primeiro passo, tá bom? Então, eu deixo esses problemas aí para motivar vocês, tá bom? E aí, para estar, né, já finalizando essa parte de que a parte é menor do que o todo, eu falei aqui do ponto de vista de quantidades, né, gente? De quantidades. Então, do ponto de vista de medida também, isso é falso, tá? Porque se você pega, por exemplo, um quadrado AB aqui, ó, né, um retângulo, tá? É de se esperar, né, numa definição mais geral do que seria a área de regiões planas, né, de subconjuntos do plano, de que se esse retângulo ele tem base B e altura H, né, a área dele é base vezes altura. Tá bom? E se, por exemplo, se por acaso eu tiro esse pontinho aqui, ó, esse vértice aqui, ó, né, faço um buraquinho aqui, ó, é de se esperar que esse aqui é o conjunto X, tá? E eu vou chamar esse pontinho aqui de um ponto P, ó, que é um vértice do retângulo. É de se esperar que é o seguinte, que x menos, se eu tiro um ponto desse conjunto aqui, ó, a gente não altera a área dele. Tá bom? E aí que entra a questão da teoria da medida, né, que é saber o seguinte, então se eu tiro esse vértice, eu não altero a área. Então já é uma parte, né, então esse conjunto é uma parte que é igual ao todo, né, se for considerar em termos de medida. E se for considerar em termos de subconjunto, continua sendo igual ao todo, porque como esse conjunto aqui ele é infinito, se eu tiro um elementozinho só, a gente consegue ainda estabelecer uma objeção entre esse conjunto e esse aqui, ó, né, em termos de quantidade, né, tem a mesma quantidade, e em termos de área tem a mesma área. Tá? Então, se você muda a forma de medir, ainda assim a parte é igual ao todo, tá? Porque eles têm a mesma área. E aí você pode até tirar os 4 vértices, ó, tá? Você pode tirar um vértice do meio, tá bom? Ou seja, você pode estar dividindo esse retângulo nessas quantidades aí e tirando esses pontinhos aqui, ó, beleza? E dentro de cada quadrado desse, ó, a gente, né, tira esses pontinhos aqui, ó, tá? E isso não vai alterar, né, a área, tá? Se eu faço esses buracos aqui nesse conjunto. Aí fica essas questões, né? Se a gente faz esse processo aqui uma quantidade finita de vezes, agora em cada outro retangulinho desse, a gente tira, né, esses pontos aí, ó. Se o processo é finito, a área não altera, né? E se o processo for infinito? A gente vai tirando. O que vai acontecer, né? Isso vai alterar a área, não vai? E aí, gente, a teoria da medida, ela vem para isso, né? Para saber que conjuntos têm medida nula. Então, tem conjuntos, subconjuntos do plano, que eles são infinitos, tá? Né? Então, tem conjuntos M, né, contidos no plano alfa, né? Que quando você mede ele, a área dele é 0. E eles são conjuntos infinitos, tá? Que a gente chama que são os conjuntos, né, de medida nula, né? Que você mede ele, mas o conjunto existe lá, tá? Ele tem uma infinidade de elementos, mas do ponto de vista de medida, ele é insignificante, ele tem medida nula. E aí, aí tem todo um problema de caracterizar esses conjuntos, né? Estudar quem são eles e tal. Ou então já abandoná-los, né? Você cria uma medida, né, que mede todos, né, os elementos lá, um certo conjunto de elementos do plano, e aí você já descarta os de medida nula, né? Mas, e aí, ou seja, a teoria já é criada, ela já nasce se você pega um conjunto X, né, que você consegue medir, né, ainda tem isso, né, porque a medida não se aplica a qualquer conjunto. E desses conjuntos, né, se você tira dele um conjunto de medida, né, 0, tá? Então, esse conjunto aqui é uma parte desse que tem a mesma medida dele, tá? Porque você tirou uma coisa insignificante de medida nula. Tá? Então, é nesse sentido. Isso do ponto de vista de área. Comprimento é a mesma coisa, né, gente? Um segmento aqui, ó, ele tem um comprimento, né? Tá? É de se esperar que se você tira, por exemplo, o ponto médio dele, né, o comprimento não se altera. Tá? Então, é mais um exemplo. Então, a parte, né,
que é esse segmento menos um pontinho, vai ser igual ao todo em termos de medida. Tudo bem? Então, nesse sentido aí é que eu indaguei, né, na aula passada essa questão lá do axioma de Euclides, né, nesse sentido aí, tá bom? Então, se ficar mais alguma dúvida, tá, me perguntem aí e tentem resolver esses problemas, né, que eu coloquei para vocês aí, de estabelecer, né, bijeção entre aqueles conjuntos lá de números reais, do plano, do segmento, tá, que é bem interessante, tá bom?